Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, que diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, queridos, vamos continuar estudando esse verso 6 do capítulo 14. E antes de mais nada, desejo uma feliz Páscoa a todos, que todos possam desfrutar daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz e demonstrou isso ressuscitando ao terceiro dia. E é justamente sobre isso que vamos falar, né, queridos? Você vê as coincidências, entre aspas, de Deus. Vamos estudar o que Jesus diz, que além de ser o caminho, além de ser a verdade, ele é a vida, que é justamente a grande simbolização da Páscoa, né? A vitória da vida sobre a morte, a vitória de Deus sobre o pecado. Bom, essa é uma temática que Jesus tem insistido em todo o Evangelho de João, né? Logo no primeiro capítulo, no verso 4, nos é dito que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Já no capítulo 5, Jesus diz, num longo discurso, ele diz que em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então é ele que vai trazer à tona, vai trazer de volta cada ser humano para uma existência eterna. E no capítulo 6, num belíssimo discurso, onde ele se identifica como o pão de Deus que desce dos céus, ele nos diz: eu sou o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declara: eu sou o pão da vida. Então ele representa o que ele faz em nós através dessa figura do pão, porque o que o pão nos proporciona? A gente continuar vivendo. Então Jesus, a sua vida, o seu ser, nos proporciona uma vida eterna. Se o pão nos dá condições de viver anos, nos alimentar de Jesus, nos alimentar de Deus, nos dá não uma vida de alguns anos, mas uma vida eterna. No verso 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Que é justamente o que ocorreu na Páscoa, né? Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos resgatados da morte e tivéssemos vida eterna. Mais à frente ele diz: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Veja como ele insiste nessa figura. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão que sou eu, viverá para sempre. Então, queridos, é essa a segurança que Jesus nos dá. De quem se alimentar dele terá a vida eterna. Que é o que Simão Pedro entendeu. Mais à frente ele diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, as palavras de Jesus não são apenas para palavras belas, palavras que nos ensinam, que nos edificam, que nos confortam, que nos consolam, que nos exortam, que nos admoestam, mas também são palavras que nos concedem vida e vida eterna. No capítulo 8, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então veja que é um tema que Jesus está sempre pregando sobre isso, sempre ensinando sobre isso. Capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, e no capítulo 10 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, essa pregação, que era tão constante nos ensinos de Jesus, hoje se prega sobre tudo, menos sobre isso. Então parece que há algo errado, né, queridos? Jesus, que estava sempre pregando sobre vida eterna, os discípulos, livro de Atos, todas as pregações falam da ressurreição, falam de vida eterna.
hoje se prega sobre 1001 coisas, menos sobre isso. Resultado, as pessoas, os cristãos, são materialistas, têm um pensamento terreno e morrem de medo da morte. Não têm segurança em relação à vida eterna. Ou seja, os cristãos de hoje têm medo de quê? Da morte, do diabo e de maldições. Que é justamente tudo o que foi cancelado na cruz. Morte, diabo e maldições. Tudo foi vencido na cruz. Mas os cristãos ainda têm medo disso. Ou seja, parece que a Páscoa, o que Jesus realizou na Páscoa, o que ele conquistou na cruz, não é vivenciado e não é crido como realidade da vitória completa. E no capítulo 11, Jesus faz justamente esse questionamento para cada um de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele nos pergunta, crês nisto? Você crê nisso? Que a vitória de Jesus na cruz é uma vitória completa e total, que não há o que se temer? E no capítulo 14, como eu estou dizendo, é uma pregação constante. Porque eu vivo, vós também vivereis. E no capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Se nós não crermos nisso e isso não estiver fundado no fundo da nossa alma, ora, quanto nós estamos crendo no Evangelho? Romanos 5, o apóstolo Paulo nos diz, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça, conquistada por Cristo na cruz, reina para a justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que há a vida eterna? Por que recebemos isso? Porque recebemos Jesus. Quando recebemos Jesus, estamos recebendo vida. Ele é a vida e a vida foi manifestada aos homens. 1 João capítulo 1, verso 2, o apóstolo nos diz, a vida nos foi manifestada, e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna. Então, o que os apóstolos anunciavam, queridos? O que eles anunciavam? Está escrito. Vos anunciamos o quê? A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Hoje, o que se anuncia é a vida terrena. São conquistas, é grana, são posses, etc. E o que os apóstolos anunciavam? Vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Que a pregação do Evangelho volte a ser pregação do Evangelho. Em 1 João capítulo 5, então veja, o apóstolo Paulo mantém a mesma pregação de Jesus. O apóstolo João mantém a mesma pregação de Jesus. 1 João capítulo 5, e o testemunho é este que é o testemunho. O resto é secundário, é terciário. Mas o testemunho, a mensagem principal, o fundamento, o evangelho, a boa notícia, que a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Isso é a mensagem que você precisa crer, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você tem o Filho de Deus, você tem Jesus, você tem a vida. Que morte? Você tem que ser como o apóstolo Paulo, debochar da morte, ter tanta fé que se ri disso. O apóstolo Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, né, como se fosse o ferrão do escorpião? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o seu poder sobre mim? Cadê? Acabou. Acabou, não há poder algum sobre mim, porque eu vivo com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo nas regiões celestiais, e porque eu tenho Jesus, eu tenho a vida. A ponto do apóstolo Paulo dizer, eu prefiro morrer para estar com Cristo, mas eu vivo porque continuo aqui, Jesus ainda não me chamou, eu permaneço aqui realizando a obra pela qual ele me fez ministro do Evangelho. Mas eu preferia estar com Cristo.
Agora, as pessoas não preferem estar com Cristo, preferem estar aqui nessa terra de tantas dores e lamentos. Ora, qual a lógica disso? Que evangelho é esse, queridos? Você tem ou não tem a vida eterna? Se tem a vida eterna, tem medo do quê? Se você tem a vida eterna, anseie por essa glória, esperança da glória. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem está nele, colocado nessa videira, vive e vive para sempre, porque ele é vida eterna, e se nós temos o Filho, nós temos vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Este é o testemunho. É isso que anunciamos, a vida eterna em Cristo Jesus. A morte já passou, a morte foi vencida. Agora nós estamos numa vida e ela continua indefinidamente em Cristo Jesus. Quem dele se alimenta, dele viverá. Este é o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que comeram outros pães perecem. Quem se alimenta desse pão vive para sempre. Essa esperança é uma certeza. Meus amados, feliz Páscoa. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.